Olá e bem-vindos ao nosso espaço de reflexão sobre a complexa teia das relações humanas. Hoje, vamos mergulhar em histórias do dia a dia, situações que parecem saídas de um filme, mas que acontecem ao nosso redor, todos os dias. São relatos que nos forçam a questionar: até que ponto vai o direito de uma pessoa e onde começa o abuso? Vamos analisar juntos alguns casos que revelam as faces do narcisismo, do egoísmo e da falta de empatia em ambientes que deveriam ser seguros, o trabalho e a família. Se este tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor o mundo e as pessoas ao seu redor, considere deixar sua curtida e se inscrever em nosso canal. Ao compartilhar, você pode, sem saber, ajudar alguém que está passando por uma situação parecida e precisa de uma luz. Vamos começar com a história de uma babá e sua chefe. Uma jovem cuidava de duas crianças, de 6 e 8 anos, a quem ela adorava. O trabalho era bom, e a relação com as crianças, excelente. Com 7 meses de antecedência, ela avisou sua chefe que precisaria de uma folga de quinta a domingo para ir ao casamento de sua única irmã. 7 meses. Para garantir que não houvesse mal-entendidos, ela lembrava a chefe sobre a viagem todos os meses. A resposta era sempre a mesma: claro, sem problemas, parece que vai ser um casamento lindo. Porém, a poucos dias da viagem, o pesadelo começou. A chefe enviou uma mensagem de texto dizendo que precisava desesperadamente dela naquele fim de semana e que não conseguia encontrar mais ninguém. A babá, embora furiosa por dentro, manteve a calma, como seu trabalho exigia. Ela respondeu educadamente, pedindo desculpas, mas reforçando que não poderia perder o casamento de sua única irmã, um momento único na vida. A reação da chefe foi explosiva. Ela ameaçou: se você não aparecer para cuidar dos meus filhos neste fim de semana, pode considerar-se desempregada na segunda-feira. A resposta da babá foi um exemplo de maturidade e firmeza. Ela escreveu: sinto muito que você esteja com dificuldades para encontrar alguém. Posso contatar algumas amigas babás e ver se alguma delas está disponível. Este é um momento único para minha irmã, e se isso significa perder meu emprego, infelizmente terei que aceitar. Eu amo este trabalho e suas crianças, e espero que possamos resolver isso. Acredito que as crianças ficariam arrasadas, mas faça o que você precisa fazer, e eu aceitarei. A chefe respondeu com insultos, acusando-a de abandonar suas crianças. A situação se complicou ainda mais quando a babá desabafou com sua própria mãe. Para sua surpresa, a mãe, que também é a mãe da noiva, ficou do lado da chefe. Ela disse que a filha estava sendo errada por aceitar ser demitida tão facilmente, que trabalho é assim mesmo, às vezes temos que engolir sapos e que ela deveria agir como uma adulta e simplesmente perder o casamento da irmã. Vamos analisar essa situação. O comportamento da chefe é um caso clássico de sentimento de merecimento e falta de empatia, traços centrais do narcisismo. A antecedência de 7 meses foi completamente ignorada. A ameaça de demissão é uma tática de poder e controle. Para um narcisista, as necessidades e os sentimentos dos outros são irrelevantes, o que importa é a sua própria conveniência. A chefe estava disposta a sacrificar o bem-estar emocional das próprias crianças, que gostavam da babá, e a estabilidade de seu próprio lar, apenas para exercer poder e não ser contrariada. E a mãe? O comportamento dela é o que chamamos de facilitador. Pessoas que crescem com pais que invalidam seus sentimentos e sempre colocam as necessidades dos outros em primeiro lugar, muitas vezes se tornam adultos que duvidam de si mesmos e têm dificuldade em impor limites. A mensagem que a mãe passou foi clara: seu sentimento não importa. A necessidade de uma estranha é mais importante que um momento único em nossa família. Isso revela um padrão familiar disfuncional que, infelizmente, prepara o terreno para que a pessoa aceite relacionamentos abusivos no futuro.
Felizmente, a jovem babá mostrou uma força incrível ao se manter firme. Ela não é errada aqui. De forma alguma. Agora, vamos mudar de cenário. De um drama familiar e profissional para uma cafeteria, onde jovens estudantes encontraram uma maneira engenhosa de lidar com clientes abusivos. Um estudante do ensino médio que trabalha nos fins de semana em uma cafeteria conta que, frequentemente, clientes adultos entravam e explodiam por motivos insignificantes. Um dia, um homem começou a gritar histericamente porque, segundo ele, o café não estava quente o suficiente, mesmo tendo acabado de sair da máquina. O filho do dono da loja, que também trabalhava lá como gerente de turno, se aproximou e perguntou: "Senhor, algum problema?" O cliente começou a gritar com ele também. Foi então que os jovens colocaram seu plano em ação. O gerente se virou para o funcionário que fez o café e disse em voz alta: "Isso é inaceitável. Você está demitido." O funcionário, seguindo o roteiro, começou a atuar. "Não, por favor, não me demita. Minha família precisa do dinheiro, eu preciso deste emprego." O gerente interpretou o papel do chefe durão, mandando ele tirar o avental e ir embora. O efeito foi imediato. O cliente raivoso mudou de postura. Ele começou a recuar, dizendo: "Calma, não é para tanto. Não precisa demitir o rapaz por causa disso. A culpa não foi dele." Mas o gerente continuou: "Não. Nós prezamos pelo melhor atendimento ao cliente." Claro que o funcionário não foi demitido. Eles estavam apenas atuando. E eles repetiram essa peça de teatro algumas vezes. Quase sempre, o cliente que estava gritando pedia desculpas e dizia que não queria causar problemas. O que essa história nos ensina sobre a psicologia do agressor? É brilhante porque explora a diferença crucial entre um narcisista e um psicopata. Um psicopata não se importaria se o jovem fosse demitido. Mas o cliente narcisista, ou simplesmente uma pessoa profundamente insegura e arrogante, opera de forma diferente. O comportamento deles é movido por uma necessidade de se sentir superior e poderoso, mas eles são extremamente sensíveis à vergonha pública. Quando o gerente demite o funcionário, ele força o cliente a encarar uma consequência real e pública de suas ações. A raiva dele causou a demissão de um jovem que precisava do dinheiro. Isso gera vergonha. A vergonha, para o narcisista, é insuportável. Eles não sentem empatia genuína pelo funcionário, mas sentem o desconforto de serem vistos como o vilão da história. É um mecanismo de autoproteção. Eles recuam não por bondade, mas para dissipar o julgamento público que eles mesmos provocaram. A vergonha é um julgamento público. Individualmente, é difícil envergonhar um narcisista. Mas quando eles sentem que há uma avaliação pública de seu comportamento, eles recuam, como um monstro de lodo voltando para o pântano. Essa tática, embora teatral, foi uma aula de como impor limites a quem se sente no direito de humilhar os outros. Agora, vamos para uma história sobre amizade, dinheiro e verdades inconvenientes. Uma mulher de 28 anos conta que sua amiga, da mesma idade, comprou uma bela casa no ano anterior. A autora da história não tinha problema nenhum com o fato de que foram os pais da amiga que compraram a casa para ela. Em um mercado imobiliário difícil, ela ficava feliz pela amiga. Recentemente, a autora da história herdou a casa de seus pais, que infelizmente faleceram. Ela menciona, infelizmente, para deixar claro o custo emocional dessa herança. Um dia, as duas foram juntas a uma loja de eletrodomésticos para comprar itens para a casa herdada. Um vendedor, puxando conversa, perguntou se ela estava se mudando. Ela disse que sim. Ele perguntou se ela havia comprado ou alugado. Para simplificar e evitar uma conversa estranha e dolorosa com um estranho, ela apenas disse: "Comprei."
Foi então que a amiga interveio, na frente do vendedor. Na verdade, ela herdou a casa, não comprou. Um silêncio constrangedor se instalou. A amiga continuou, com um sorriso, eu comprei a minha casa. A autora, chocada e magoada, perguntou à amiga o porquê daquilo. A amiga respondeu, é só para constar. Para constar o quê? Para um vendedor de torradeiras? Claramente, a intenção era humilhar. A resposta da autora foi imediata e cortante. Ah, ok. Então, só para constar também, foram seus pais que compraram a sua casa para você. A amiga ficou furiosa, dizendo que ela foi cruel ao expor que ela não poderia comprar uma casa sem a ajuda dos pais. Isso, logo depois de ela mesma ter exposto a dolorosa verdade sobre a herança da outra. Aqui vemos a vergonha não processada em ação. A amiga, provavelmente, sentia vergonha ou insegurança por não ter comprado a casa com seu próprio esforço. Para aliviar seu próprio desconforto, ela precisou diminuir a outra, apontando que a casa da autora veio de uma tragédia, enquanto a dela veio de um sucesso, mesmo que fosse um sucesso financiado. É um mecanismo clássico de projeção, projetar sua própria insegurança no outro para se sentir melhor. A autora não é a errada por ter reagido. A amiga sacou a arma primeiro, como se diz. Em um mundo ideal, ela teria esperado para conversar em particular. Mas em um momento de dor e traição, especialmente vindo de alguém que deveria ser um apoio, a reação é compreensível. Relações tóxicas nos empurram para o nosso pior, e essa história é um exemplo perfeito disso. Vamos para o próximo caso, que explora o abuso financeiro dentro de um casamento. Uma mulher de 32 anos começou a trabalhar de casa há 2 meses. Ela vive na casa que o marido comprou antes de se casarem. Ele se refere à casa como propriedade dele. A casa tem 2 quartos, e um deles estava vazio até ela começar a usá-lo como escritório. Tudo ia bem, até que uma noite, o marido sentou-se com ela e fez uma exigência chocante. Ele queria 30% de todo o lucro que ela obtivesse com seu trabalho, já que ele estava fornecendo o escritório. Ela ficou perplexa. Ele insistiu, dizendo que a casa era dele e que ele poderia usar aquele quarto para outros fins. Ela se recusou, chamando-o de irracional. A discussão explodiu. Ele a acusou de se aproveitar dele, mesmo que a casa não tivesse mais hipoteca e ela pagasse metade de todas as contas, além de fazer todo o serviço doméstico. Para piorar, ele envolveu a família, e a mãe dele concordou que o filho merecia uma compensação. Isso não é um casamento, é uma relação de senhorio e inquilino. Mais do que isso, é abuso financeiro e controle. A mentalidade transacional e rígida, onde tudo é calculado ao centavo, é característica de personalidades obsessivo-compulsivas e, frequentemente, se sobrepõe ao narcisismo. O o dele, a incapacidade de ver o casamento como uma parceria colaborativa, é um sinal de alerta gigantesco. A sugestão de alguns seria que ela fizesse uma fatura para ele, pelos serviços de limpeza, de cozinha, e assim por diante. Se ele quer transformar o casamento em um negócio, então tudo deve ser precificado. Mas a verdade é mais triste. Este comportamento revela uma falha fundamental no caráter e na parceria. A melhor solução para ela seria procurar um advogado, entender seus direitos e talvez, encontrar um novo lugar para trabalhar e morar. Longe dele. Por fim, uma história poderosa sobre coragem, cultura e a luta por um direito. Uma tia-avó, uma mulher à frente de seu tempo que se tornou médica, criou contas de poupança para todas as parentes do sexo feminino de sua família. Em sua cultura, a educação para mulheres não era valorizada, e ela queria garantir que elas tivessem uma chance. Ao falecer, ela deixou dinheiro para cada uma delas. No entanto,
os pais de uma das sobrinhas netas acessaram a conta dela e de sua irmã e usaram o dinheiro para pagar o casamento do filho. A irmã não se importou, pois casou-se jovem e não queria ir para a faculdade. Mas a autora da história, ao se formar no ensino médio, descobriu que o dinheiro para sua educação havia desaparecido. Seus pais disseram que precisaram do dinheiro. Furiosa, ela pegou empréstimos estudantis, mudou-se e se tornou uma fonte de vergonha para a família. Agora, ela está processando os pais pelo dinheiro que era dela por direito. A família inteira está contra ela. Eles a acusam de expor assuntos privados da família em público e de colocar dinheiro acima da família. O irmão, cujo casamento foi pago com o dinheiro dela, ofereceu-se para pagar a faculdade se ela retirasse o processo. Ela concordou, com uma condição, que eles assinassem um contrato juridicamente vinculativo. Ele se ofendeu, dizendo que ela era horrível por não confiar nele. A resposta dela foi direta: você não deveria ter aceitado meu dinheiro para o seu casamento. Essa jovem é uma heroína. Seus pais não apenas roubaram seu dinheiro, eles roubaram seu futuro, um futuro que sua tia-avó planejou para ela. O que eles fizeram é crime. A cultura é frequentemente usada como um escudo para justificar o abuso, o controle e a misoginia. Em qualquer cultura, roubo é roubo. Egoísmo é egoísmo. A exigência dela por um contrato com o irmão foi genial. Ela reconheceu a manipulação. Ele estava apenas tentando fazê-la desistir do processo, sem qualquer intenção real de pagar. Essa família opera em um sistema narcisista, com o irmão como o filho de ouro e ela como o bode expiatório. Ao processá-los, ela não está apenas lutando por seu dinheiro, ela está quebrando um ciclo de abuso. Está dizendo não mais. O preço disso será, provavelmente, o rompimento permanente com sua família. Mas, às vezes, para nos salvarmos, precisamos nos afastar daqueles que deveriam nos proteger, mas que, em vez disso, nos ferem. Essas histórias, embora diferentes, compartilham um fio condutor: a importância de reconhecer o comportamento tóxico, de estabelecer limites firmes, e, acima de tudo, de confiar em nossa própria percepção da realidade, mesmo quando o mundo, ou até nossa própria família, tenta nos convencer de que estamos errados. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Reflita sobre essas histórias e pense em como podemos construir relações mais saudáveis e respeitosas